Foi Ministro do Comércio e Turismo, foi Presidente da Caixa Geral de Depósitos, também da Associação Portuguesa de Bancos. Fernando Ferreira de Oliveira é nosso convidado no Direto ao Assunto. Bem-vindo, boa tarde. Num dia que fica também marcado pela notícia da morte de Couto Santos, que foi seu colega de governo, e por isso, Ferreira de Oliveira, queríamos começar por lhe perguntar, enfim, de forma muito breve, como é que recorda Couto Santos? Olha, em primeiro lugar, é com imensa mágoa e tristeza que tomei conhecimento que apareceu um campo de golfe, apareceu morto. Foi uma pessoa com quem tive um excelente relacionamento durante todo o tempo em que fizemos parte do governo do professor Cavaco Silva. Era uma pessoa muito meticulosa, muito dialogante, muito construtiva, com quem sempre se trabalhou com grande espírito de obtenção de resultados. Mais tarde continuei a manter algum contacto com ele quando exerceu funções na Associação Empresarial Portugal e pronto, foi uma pessoa que recordo como um dos nossos melhores. Ferreira de Oliveira, já vamos então daqui a pouco ao seu beabá de causas para o atraso português, mas primeiro queríamos olhar aqui para a polémica, enfim, que terminou de certa forma já no fim de semana, em torno da ida de Hélder Rosalino para a Secretaria-Geral do Governo, que acabou frustrada. O Governo tinha alguma forma de ter evitado toda a polémica que se gerou em torno do salário que iria ser pago a Hélder Rosalino? Eu compreendo a intenção do Governo de procurar uma pessoa com o perfil adequado para o exercício de uma nova função que é extremamente complexa e provavelmente difícil e, portanto, fazia sentido, dentro das várias alternativas que seguramente terá tido em consideração, escolher uma pessoa que tinha, de facto, muita experiência neste tipo de funções e conhecimento dos meandros da atividade de secretarias gerais. Portanto, fez-lhe o convite e ele dispôs-se a aceitá-lo, desde que se mantivesse a sua remuneração. O Governo admitiu uma situação de exceção, mas provavelmente não, acontece que, do ponto de vista formal, terá ficado grande controvérsia e acabou por não ser possível resolver esta situação. Para mim, a questão fundamental é esta. Como é que é... A questão fundamental para mim é que me sugere este caso, é porque é que continua a insistir-se tanto no erro de remunerar tão mal os membros do Governo. Afastamos muito dos nossos melhores do exercício de cargos fundamentais e da res pública, por razões que eu acho que são eminentemente eleitoralistas, populistas e que não tomam em consideração aquilo que é mais importante, é escolher as pessoas que assegurem a eficiência e a eficácia no exercício das suas funções. Pronto, isto é uma questão que permanece há anos e que continuará seguramente a ser objeto de discussão. Deixe-me só ir ainda ao caso concreto, porque eu acho que ainda há algumas dúvidas sobre aquilo que realmente aconteceu, porque antigamente era possível, por exemplo, requisitar um funcionário do Banco de Portugal. Houve até situações em que o Estado pagou o remanescente, portanto a diferença entre aquilo que recebia no Banco de Portugal, ao contrário, o Banco de Portugal pagou, exatamente, o Banco de Portugal é que pagou o remanescente entre o salário oferido no Estado e o salário do banco. E isso não poderia ser encarado como algo natural? Não, eu pessoalmente acho perfeitamente natural que isso pudesse acontecer. Aliás, houve diplomas no passado que previram sempre essas situações. Aquilo que me parece, pelo que li que aconteceu, foi que no diploma que criou o novo órgão da Secretaria-Geral, essa situação não foi prevista e gerou controvérsia. Penso que é isto que está em causa. Ou seja, a alteração que o Governo fez ao decreto das remunerações em cima da nomeação de Hélder Rosalino é que gerou aqui a polémica e gerou aqui a entropia nesta questão. Exatamente. Provavelmente, se eu tivesse incluído no diploma correspondente à criação do órgão da Secretaria-Geral do Governo, esta situação não teria ocorrido. De qualquer das maneiras, Mário Centeno acabou por impedir, de certa forma, que fosse o Banco de Portugal a pagar o salário de Rosalino. Fez bem também Mário Centeno a tomar essa posição relativamente ao Banco de Portugal?
Eu não posso tomar uma posição firme nessa matéria na medida em que ele alega que, pelo regime do Banco Central Europeu, tal não seria possível. Eu não conheço essa norma, não sei de facto da sua existência, mas se ele o afirmou, seguramente terá alguns documentos próprios para o dizer. Mas parece ter havido aqui, digamos que Hélder Rosselino foi aqui apanhado um pouco numa guerra entre o Banco de Portugal e o Governo, parece-lhe? Ele portou-se bem, ele aceitou o cargo e depois, quando se gerou esta situação, ele entendeu que o melhor era afastar-se. Ferreira de Oliveira, outro tema que me envolve, outra questão que envolve também o Banco de Portugal, é se Mário Centeno deve continuar como governador, se realmente se quiser candidatar à presidência da República. O mandato enquanto governador vai até julho, se não estou em erro. Se realmente quiser candidatar-se, Mário Centeno deveria sair o quanto antes do cargo de governador? Se quiser candidatar, sem dúvida. Sem dúvida que sair depois. Mas claro, desde já, qual seria o timing indicado para ele sair? No momento em que anunciar que é candidato. A questão é que, por exemplo, há previsões que têm saído do Banco de Portugal, nomeadamente para as contas públicas, a possibilidade de se registrar um déficit, por exemplo. Essas previsões podem ser olhadas, de certa forma, como também algum momento de campanha por parte de Mário Centeno? A minha opinião pessoal é que a forma como ele apresentou o assunto, como alerta, faz algum sentido. Em relação ao aumento de 0,1%, acho que a maneira como se expressou é manifestamente exagerada e, pronto, não sei se teve alguma intenção por trás. Mas exagerada em que sentido? As contas não batem certo, é isso? Não é. Pronto, primeiro é um estudo do Banco de Portugal que contraria outros de outras instituições. Mas, portanto, se é o estudo do Banco de Portugal, devia ser apresentado. Mas enfatizar a passagem de excedente para déficit para um valor de 0,1% da maneira como foi feito, considero exagerado. Corre-se o risco agora da informação que sai do Banco de Portugal, das previsões, terem sempre uma espécie de uma leitura dúbia. Isso não é bom para um Banco Central. Seguramente que não é bom. Do ponto de vista, é uma função de total independência e que não deve ser de maneira nenhuma politizada ou politizável. Quando se soube da disponibilidade de Mário Centeno para ser primeiro-ministro substituto de António Costa, caso Marcelo Rebelo de Sousa tivesse aceitado essa proposta, na altura o próprio Banco Central Europeu, o próprio supervisor fez uma análise a essa disponibilidade. Desde aí que o processo ficou um pouco inclinado no Banco de Portugal? Não posso responder a essa pergunta. É uma situação que, na realidade, gera interrogações do ponto de vista político, mas depende, de facto, das verdadeiras intenções da pessoa que está à frente do Banco de Portugal. Se ele tem, manifestamente, ambições políticas que vão para além do Banco de Portugal e onde o exercício desta função seja de alguma maneira utilizada para, de alguma maneira, promover no ato eleitoral, isso seria profundamente, mas não sei se é isso que está em causa. Seria profundamente, peço desculpa que tivemos aqui um corte, seria profundamente? Errado. Muito bem. Ferreira de Oliveira, olhamos agora também para a situação económica do país. Hoje mesmo foram conhecidos dados do desemprego, subiu para 6,7% em novembro, o valor mais alto desde outubro de 2023. De resto, têm sido muitas as notícias de várias empresas a fechar, nomeadamente no setor têxtil, no norte do país. Olhando já, de certa forma, para o artigo que escreve no nosso site, estes dados são motivo de preocupação? Neste momento, creio que as preocupações estão muito mais voltadas para o contexto em que internacionalmente se vive e o contexto nacional. As duas situações são
ambas objeto de preocupações de fundo, sem nenhuma espécie de dúvida. A situação económica da Europa e designadamente dos principais membros da União Europeia, a Alemanha, a França, a Itália, etc., são merecedoras de análise profunda. Não sabemos qual vai ser a evolução da economia europeia, os nossos principais parceiros comerciais, e naturalmente isso tem que ser tido em consideração. Por outro lado, isso creio que neste momento são as questões de fundo. O mundo está numa mudança vertiginosa em variadíssimos domínios. A incerteza é praticamente a constante dos nossos dias e os países melhores preparados para enfrentarem essas incertezas provocadas pelas mudanças que vão ocorrendo serão naturalmente aqueles que melhor enfrentarão os desafios do futuro e que melhor poderão aproveitar das oportunidades que essas transformações geram. Uhum. Ora, mas deixe-me só pôr aqui só uma chega, porque o nosso tempo está a chegar ao fim, porque no artigo que publica hoje no site do Observador, escreve que o problema da criação de riqueza continua a ser estrutural. Há medidas que o Governo esteja a tomar ou que possa tomar para contrariar esse problema? A situação que se vive neste momento em Portugal é uma situação de bloqueio das principais reformas que deveriam ser efetuadas para permitir melhorar a competitividade do nosso país, a produtividade do setor empresarial em geral e, naturalmente, a criação de mais riqueza. Esta é, de facto, a razão de ser do meu artigo, tem a ver com a preocupação que eu, com 83 anos, tenho em relação ao futuro do nosso país, se continuarmos a viver num contexto socioeconómico como aquele que vivemos. Este governo minoritário e com o atual quadro parlamentar está bloqueado de todas as maneiras para poder realizar essas reformas. E enquanto elas não forem efetuadas, nós provavelmente vamos continuar a estar na cauda da Europa como estamos há cerca de 2 séculos. Este clima, esta situação que nós vivemos pode ser evidenciada quase que passo a passo sobre quais são as causas de não ultrapassarmos um crescimento anémico desde há muito tempo e continuarmos, de facto, no pelotão de trás. Eu diria que os partidos de esquerda nacionais praticamente se opõem a todos os fatores bem identificados, todos nós os conhecemos detalhadamente, que seriam necessários superar para criar uma economia muito mais competitiva no contexto europeu e nacional. Nós precisamos de estimular o investimento, nós precisamos de aumentar a produtividade, nós precisamos de aumentar a competitividade das empresas e para isso precisamos de eliminar muitos bloqueios. E, em geral, os partidos da esquerda não social-democrata, portanto, Bloco de Esquerda, Livre, PCP, a ala esquerda do PS, praticamente opõem-se a quase o que é necessário fazer nesse sentido. Verbalizam uma ideologia que mantém uma cultura marxizante, que aliás ainda subsiste desde o PREC, fomentam uma cultura de suspeição em vez de uma cultura de confiança que é fundamental ao investimento, contestam de alguma maneira a economia de mercado, pelo menos alguns, contestam o grande capital, contestam os lucros das empresas privadas, esquecendo-se que são elas que geram a maior parte do PIB e a maior parte do IRC, portanto as receitas do Estado, que a sua produtividade é muito superior à do restante setor empresarial em Portugal. Para concluir, Faria de Oliveira. Como? Para concluirmos, por favor. Para concluirmos, eu diria o seguinte. Nós precisamos, indiscutivelmente, de ser muito mais racionais no que diz respeito às nossas opções de natureza política. Designadamente, nós precisamos
de entender que partidos que, de alguma maneira, defendem temas completamente errados, que estão provados pela história, que nenhum país governado por sistemas comunistas socialistas gerou suficiente riqueza, criou prosperidade aos seus cidadãos, que apenas sistemas sociais democratas ou mais de direita foram capazes, sistemas mais liberais, foram capazes de criar prosperidade nos respectivos países. Nós temos deve ser esse então o caminho, Freire de Oliveira, é isso que quer concluir. O caminho é colocar a pergunta aos eleitores portugueses de que queremos sair da cauda da Europa e, ao aproximar-nos dos que têm a maior qualidade de vida, racionalmente é incompreensível que os nossos eleitores não apostem em que eles podem oferecer melhores perspectivas de prosperidade, olhando ao longo prazo, naturalmente sem perda da atuação das necessidades de curto prazo. Fica essa sua ideia, Freire de Oliveira. Muito obrigado por ter vindo ao nosso Direto ao Assunto. Até à próxima. Obrigado. Boa tarde. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.